obrigado, gente, por estar aqui vendo a apresentação no Senlacult, o nosso simpósio temático da Rede Design e Opressão. A minha apresentação sobre nacionalismo no design anticolonial, ela vai provocar a gente a pensar e fortalecer o conceito de ciência de projeto, que não está muito em voga hoje naquelas vertentes que discutem a relação entre colonialidade e design. Normalmente, o nacionalismo é visto como uma ideia desatualizada ou contraproducente para se pensar a emancipação das heranças coloniais. E eu vou trazer aqui algumas situações muito dramáticas em que o nacionalismo foi importantíssimo para o processo de desenvolvimento e independência relativa do Brasil. Se não houvesse, por exemplo, o movimento O Petróleo é Nosso, talvez tenha sido o movimento nacionalista mais autêntico da nossa história, hoje nós estaríamos com um problema seríssimo para fazer esse país funcionar e tantas pessoas continuarem recebendo o seu alimento em casa ou tendo a chance de trabalhar em frente a uma crise internacional do petróleo. É claro que isso não pode passar desapercebido, né? O nacionalismo de direita, ele já percebeu que é justamente uma mensagem oposta que está sendo proposta como uma das pautas para a próxima eleição. Então, o candidato Flávio Bolsonaro já disse que vai privatizar a Petrobras. Ou seja, se você está contra a extrema-direita, você deveria se alinhar, por exemplo, a uma afirmação de que o petróleo é nosso, não pode ser privatizada a Petrobras. O que a gente vai fazer com o petróleo é uma outra questão. Eu não vou entrar nesse detalhe agora dessa apresentação, só quero propor que se a gente ficar se opondo a uma ideia de nacionalismo, a gente vai perder para a extrema-direita. A gente tem que ter um nacionalismo de outra ordem, que é o que eu estou chamando de nacionalismo autêntico. Bom, isso que está acontecendo na área da política, quer dizer, esse entreguismo, também acontece na área dos estudos em design. Eu não vou citar autores nem perspectivas específicas, até para não gerar inimizades, mas tem muitas pessoas que estão dizendo coisas como design não é ciência, ciência é epistemicídio, racionalidade é reducionismo, tecnologia é armação e desenvolvimento só gera destruição. Veja, eu entendo de onde vêm essas ideias, eu dialogo com essas ideias, mas eu tenho que dizer a verdade, isso aqui é antinacionalista. Essas ideias funcionam melhor em outros lugares, são ideias fora de lugar, e trazê-las para o Brasil e afirmar, bater no peito, é de uma certa maneira afirmar a posição teórica de autores que estão em outros lugares. Os autores que estão disseminando a origem dessas afirmações podem até ser latino-americanos, podem até ser brasileiros, mas eles não estão localizados em instituições como a nossa pública no Brasil, em que a gente enfrenta problemas em que, por exemplo, afirmar design não é ciência significa, então, fecha o meu departamento da universidade, porque só existe verba para quem é ciência numa universidade brasileira. Então, começa por aí. Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque o meu autor principal para esse artigo, o Álvaro Vieira Pinto, já escreveu vários textos interessantíssimos. É um filósofo que afirma, então, que a ciência ela pode ser construída a partir de diferentes referenciais. Não existe uma única ciência. Então, por isso, a minha proposta é design. Pode ser entendido como uma ciência do projeto, e se a gente quer um design anticolonial, poderia se pensar como uma ciência dos projetos existenciais dos povos que se descobrem como nação. E nessa definição não é uma nação só para o Brasil, pode ser, por exemplo, um país plurinacional, tá? Nessa visão anticolonial nacionalista. Tá? Então, o Vieira Pinto define que qualquer povo pode ter uma ciência, uma forma de se autoconhecer, uma autoconsciência máxima possível, assim como cada povo pode ter uma nação também. O problema que o Vieira Pinto está trazendo aqui, que eu estou destacando também, e o papel do design, é que esses trabalhos que geram autoconsciência, muitas vezes não são reconhecidos como tal, e são tidos como menos científicos do que outros. Por isso, afirmar a ciência, por exemplo, da tecnologia indígena, é uma forma de contrapor a essa lógica de universalização da ciência pelo viés dos colonizadores. Então, a gente também tem a nossa própria ciência. Essa é a lógica anticolonial.
Metodologicamente, o Álvaro Vieira Pinto recomenda que os pesquisadores se envolvam com os projetos de emancipação e coloquem a sua situação existencial como problema. Então, aqui ele está participando aí da fundação do ISEB, que foi um instituto que pensou a realidade brasileira e onde elaborou coletivamente, não somente a partir das visões do Vieira Pinto, conceitos como esse que eu estou propondo aqui de nacionalismo autêntico. A partir de 2019 eu ingresso na Universidade Pública Brasileira, o TFPR, e passo também a seguir essa lógica de problematizar minha situação existencial como parte da minha pesquisa. Noto então um crescimento de um anticientificismo que culminou na morte de 700 mil pessoas durante a pandemia de Covid, que por outro lado também gerou a indignação que motivou a insurgência da Rede Design e Opressão. Nós nos unimos em torno dessa situação e queremos defender a universidade pública, além de outras pautas, né? Defender a ciência, e lá pelas tantas usamos a ciência contra esse discurso anti-ciência para analisar os designs nacionalistas vinculados ao bolsonarismo. Então a gente faz, dentre muitas oficinas de análise coletiva de imagens, de significados e semióticas, a gente faz essa desconstrução e identificamos a superficialidade desse tipo de nacionalismo, né? Basta que você vista a camisa do time da seleção brasileira para representar um nacionalismo. A gente classifica isso teoricamente a partir de Vieira Pinto como nacionalismo inautêntico. Ele não é verdadeiramente nacionalista porque ele é entreguista. Então, eventualmente, você vai ver esse tipo de produto com um verniz nacionalista que é fabricado na China, por exemplo, e que não gera empregos localmente na indústria brasileira, né? Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a gente começa a fazer experimentos a partir dessa... O que houve? Uma piscada de luz. Então deve ter desligado o projetor, né? Então, na UTFPR, nós começamos a fazer experimentos de design anticolonial antes da formação da Rede Design e Opressão, já em 2019, como por ocasião aí da emergência do governo Bolsonaro e suas contradições. Nesse ano de 2019, os estudantes ainda estavam divididos, tinha uma grande parte deles, talvez até metade, eu diria, que defendiam o governo Bolsonaro, outra metade era contra. A gente ficou na dúvida se era possível construir alguma coisa coletivamente, e disso surgiu o Manifesto de Dissenso, que é uma afirmação dessa condição democrática da diferença e do encontro para construir algo em conjunto, mesmo que seja algo monstruoso, algo estranho, algo que quebra a nossa expectativa estética. Então é por isso que esse manifesto ele tem essa estética errática, descentralizada, com contrastes brilhantes e, ao mesmo tempo, irritantes, né? Tudo isso faz parte desse momento, dessas contradições na visualidade. Isso aparece a partir desse experimento e outros que realizam-se nessa disciplina Projetos para a Pessoa. Estudantes vão propor a fundação de um projeto de extensão que depois inicialmente chamava Coisa, depois acabou virando Lado, Laboratório de Design contra Opressões. Esse laboratório já estava vinculado aí à Rede Design e Opressão, que foi fundada em 2020. Esse laboratório foi em 2021. Nós temos a presença aí do professor Marco Mazarotto também, que foi um dos fundadores nessa época, a professora Cláudia Bordim, tem vários estudantes que estão aparecendo nessa imagem, mas outros que não estão nessa imagem. E lá pelas tantas, nesses primeiros experimentos iniciais, especialmente na construção do nosso espaço, a gente tem o projeto Cadeiras Brasileiras. É um reestofamento de cadeiras que a gente tinha lá, usando vários tipos de tecidos e especialmente uma gambiarra específica para você fazer esse reestofamento em cima do estofamento anterior, que eu acho que é uma característica fundamental desse projeto, que não aparece no produto final, mas que permitiu essa flexibilidade, velocidade, rapidez e diversidade de representações do que pode ser cultura brasileira. Então, não tem uma cadeira verde e amarela, né? Essa aqui talvez seja mais próxima, que dialoga aí com estética bolsonarista, mas ao mesmo tempo ela própria já tem ali uma estampa que não é exatamente coerente com a estética bolsonarista, e já coloca ela em questão. Você tem essa memezinha, esse rosto, né? Fora os outros modelos aí dialogando até mesmo com estéticas queer, estéticas que tem a ver com trabalhos manuais, enfim, vários tipos de representações do que pode ser o Brasil. Então, para concluir,
a proposta do design anticolonial não é se definir por um repertório estético específico, nem em apelo, nem em contrapelo a estereótipos projetuais ligados à democracia racial, que é algo que muitas vezes o governo Lula vai fazer, ou os governos do PT, de modo geral, eles ainda mantêm viva essa ideia de democracia racial, mas a gente não está nem indo contra nem a favor desse tipo de estética, né? Nem tampouco a questão da heterossexualidade compulsória, que aparece muito fortemente aí na estética bolsonarista, ou mesmo a apropriação de visualidades indígenas, que vai acontecer muitas vezes nessas interações entre design e artesanato. Ou seja, não estamos nem contra nem a favor desse tipo de manifestação estética, porque estética não é só forma, estética é processo, estética é vivência, estética é presença. E é exatamente essa presença que define o design anticolonial nessa visão nacionalista. É a participação popular em processos coletivos de conscientização e de transformação da realidade nacional. Então, se essa estética serve a esses processos, ela pode ser considerada nacionalista autêntica, mesmo que ela não tenha uma aparência, a princípio, ligada, por exemplo, a movimentos anteriores mais focados, digamos assim, numa continuidade ou uma descontinuidade de movimentos existentes. Então, uma espécie de um apelo a um processo de design específico. É isso, gente. Obrigado.